A Trindade é um ensinamento milenar. Já vem lá do tempo do Egito, de Babilônia, quando essas nações já eram uma potência mundial nas suas épocas. E muitos grupos religiosos aderem à Trindade. A Trindade significa que são 3 deuses em um. 3 em um. E as testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Eles acreditam que Deus é uma pessoa, que Jesus Cristo é uma outra pessoa e que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim o poder ou a força ativa de Deus. Mas quem esteja com a verdade ou não, esse ensinamento, essa doutrina, muitos outros grupos aderem a ela, sendo a Trindade ou não. Eu já vi e conheço muitas pessoas que, por ler um texto da Bíblia, para uma pessoa aí que foi bandido, que foi traficante, que já fez coisas absurdas na terra, se converter. Então, muitas das vezes, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem o poder de mudar pessoas. Muitas das vezes não significa, principalmente, as placas das igrejas. E nem muitas das vezes a sua doutrina, mas se a sinceridade da pessoa aceitar a mensagem e fazer mudanças na sua vida. E as testemunhas de Jeová expõem isso abertamente, que quem ensina a doutrina da Trindade está mentindo, está enganando os seus adeptos. E quem prega que a doutrina da Trindade não existe, está com a verdade. E existem muitos outros grupos que não apoiam a ideia da Trindade. Mas, enfim, o que adianta você pregar que a Trindade não existe, mas os seus adeptos das testemunhas de Jeová, chamar a polícia, porque tem outros adeptos ou outros grupos religiosos pregando na sua rua? Isso já aconteceu. Uma turma de 4 ou 5 anciãos, pastores das testemunhas de Jeová, chamaram a polícia, e esse polícia ainda era camarada das testemunhas de Jeová ali, daquelas pessoas que estavam ali, porque eles estavam fazendo a sua pregação ali na sua casa, aquele outro grupo religioso. Eles chamaram a polícia para outro grupo religioso. O que adianta você então falar que a Trindade não existe, que a sua doutrina é a verdadeira? Por exemplo, isso estou falando para todos os grupos, e você não permitir que outros grupos preguem ou falem os seus ensinamentos, a sua doutrina, a sua fé. Ou, por exemplo, você é uma testemunha de Jeová, mas ninguém, todos na sua rua não gostam de você. Porque você é arrogante, você fica enchendo o saco, as paciências de todo mundo na rua, porque as crianças estão brincando na rua, porque eles estão fazendo festa, eventos na rua, e depois você sai para pregar de porta em porta. O que adianta esse ensinamento da Trindade, no seu caso, ou no caso das testemunhas de Jeová? O que adianta? Ou outras pessoas, outros vizinhos falar que as testemunhas de Jeová não prestam, que eles moram nessa rua, por exemplo, há muitos e muitos anos e nunca conversou com seus vizinhos. Eles saem da rua deles, do bairro onde ele mora, para ir pregar em outro território, em outro bairro, porque os vizinhos deles ali não gostam deles. O que adianta esse tipo de Trindade, desse tipo de ensinamento da Trindade, se é verdadeiro ou não? Então, muitas das vezes, essa questão da Trindade, ela justifica um ensinamento, mas não cobre uma ação. Vocês podem justificar que a Trindade não é ensinamento bíblico, por exemplo. Mas quem são as testemunhas de Jeová na terra para falar ou pregar que esse ensinamento milenar, essa fé que as pessoas têm, não é verdadeira? Não é verdadeira. Será que é dessa maneira que você consegue conquistar ou ganhar alguém pela fé? Expondo assim, abertamente, ofendendo outros grupos religiosos? Aí que entra aquela questão, que muitas das pessoas pensam que as testemunhas de Jeová são pacíficas, mas só de você expor ou falar abertamente alguma coisa que não lhe diz respeito, que é ensinamento, que é doutrina, que é a fé de outra pessoa, você já está ofendendo, você já está sendo uma pessoa agressora, né? Já está ofendendo a fé, a mente e a consciência da pessoa. Até porque os grupos religiosos, como eu já comentei, deveria ser o quê? Ajudar a comunidade, a sociedade. Porque o grupo religioso é cultural, é algo cultural para ajudar a sociedade. Não é para criar divisão com os vizinhos,
no bairro, quem está com a verdade, quem está com a mentira. É exatamente por isso que os governantes, tiraram muitos impostos dos grupos religiosos. Muitos impostos. Por isso que eu sou a favor, como eu já comentei, que quando um dos seus adeptos, ou dos adeptos das pessoas aí do grupo religioso, ficam doentes, quem deveria cobrir essa doença, ou ajudar nesse sentido aí, é o grupo religioso. Por que manda eles para os hospitais públicos? Por quê? Se você, no caso das Testemunhas de Jeová aí, que eu vou comentar outro caso depois, que quando alguém se suicida por causa do grupo religioso, certo? Por causa do grupo religioso, todos no grupo são responsáveis, ou todo aquele grupo religioso deveria ser responsável por aquela morte. Então, como assim? De que maneira você está falando? Por exemplo, se eu sou afligido, por exemplo, por não poder falar mais com a minha família, com meus filhos, minha mãe, ou o pai, ou qualquer pessoa venha se suicidar por causa do desprezo, por causa do desgosto da religião e tira a sua própria vida, quem seria responsável? Quem deveria se responsabilizar por aquela alma que foi perdida ali? Foi o atual grupo que fez isso com ela. Isso é outra observação que eu estou fazendo para o Ministério Público também. Isso é uma outra observação. Porque se você for parar para pensar cabalmente a respeito disso, faz sentido sim, faz sentido. Pensam bem, quando uma pessoa fica afligida por isso, porque ela foi expulsa, não é mais membro daquele grupo religioso, deixou seus parentes para trás, amigos, a amizade, entre aspas, verdadeiras que elas fizeram. Quem seria responsável? Fala. É o grupo religioso. É o que acontece muitas das vezes com as Testemunhas de Jeová. A pessoa, muitas das vezes, ela morreu, ela está morta. Fisicamente ali, mentalmente, por causa do desprezo, passa com problema de saúde, certo? Por causa do grupo religioso. Então, como que esse grupo ele está ajudando a sociedade ali? O grupo da comunidade. Como que ele é visto na comunidade? Esse grupo religioso. Que eles têm feito isso. Então, são observações que o Ministério Público deveria analisar mais friamente. A liberdade de expressão religiosa no nosso país, ela é liberal, ela é muito democrática. E ninguém, no nosso país, por exemplo, que eu estou falando, deve questionar ou subjugar qualquer outro grupo religioso, certo? Ninguém pode fazer isso, ninguém. Muito menos uma pessoa que vai na sua porta questionar a sua fé. Se as pessoas nas suas casas estivessem preparadas para recepcionar uma testemunha de Jeová, recepcionar quando eles viessem com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, eles não voltariam mais. Eles não voltariam mais na sua casa, porque as testemunhas de Jeová eles já vão preparadas para rebater os seus argumentos. Quando você vai justificar alguma coisa, eles já estão preparados para justificar ou para argumentar. Por exemplo, se eles for falar da Trindade com você, ou qualquer outro ensino que eu vou, outros ensinamentos que eu vou falar depois, que eles não acreditam, vou falar agora, vou fazer uma série aí de observações do que eles acreditam e não acreditam. Por exemplo, se você for falar com eles da doutrina da fé, da sua fé, que você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e eles falar que isso não é um ensinamento da Bíblia, que isso não é algo religioso que Jesus Cristo ensinou, por exemplo, certo? Existe tantas outras observações na Terra, existe tantas outras observações no mundo religioso, que todo mundo, todos nós, se formos observar cada ensinamento, cada doutrina, toda a humanidade se tornaria ateu. Se tornaria ateu. Exatamente por isso que eu estou falando que não deveriam justificar ou querer argumentar ou querer ensinar de uma maneira que as pessoas tenham fé na sua religião ou nos seus ensinamentos. Ninguém poderia questionar isso no nosso país. Porque o nosso país ele é diverso nos grupos religiosos. Diverso. Certo? Diverso. Temos que respeitar todos os ensinamentos ou toda a cultura religiosa de todos. Então, se a Trindade existe ou não existe,
o respeito deve permanecer. Você com a sua doutrina, com seus ensinamentos, e as outras pessoas também, com a sua fé e o seu ensinamento, certo? Mas agora você levar um ensinamento na porta das pessoas, na casa dela, e desvirtuar, destruir toda a família dela por causa de um ensinamento, por causa que você acha que é verdade, porque uma turma de filósofos, de historiadores, por exemplo, ou pesquisadores aí que sentam e começam a fazer pesquisas e ficam teorizando o assunto, fala que não existe. Aonde que eles estavam no princípio da criação? Onde que essas pessoas estavam? Por causa que ela vem com pesquisas de 1000 anos atrás, de um pesquisador, de Tertuliano, por exemplo, que falou que a Trindade existe. Aí pega outra pessoa, que é um historiador aí, que fala que a Trindade não existe, e vão teorizando, e vão fazendo essas teorias, vão fazendo essa teoria. Quando chega em nós, quando chega numa pessoa comum, já chega totalmente distorcido, desvirtuado, acabando com a família, destruindo os lares, por causa que um quer introduzir o ensinamento do outro, da sua cultura, e assim por diante. Por que o mundo está desse jeito? É exatamente isso, porque todo mundo religioso se espalhou por toda a terra. Cada cultura se espalhou pelo mundo religiosa, os seus ensinamentos, suas tradições. Quais foram ou são as maiores guerras que aconteceu na Terra? Foram por causa da religião, desde o tempo do Egito, da Síria, Babilônia, passando por todas essas potências aí, o Medo-Pérsia, Roma, né, a Grécia, até chegar nos dias de hoje. As maiores guerras foram por causa de grupos religiosos ou fiéis religiosos. Até chegar na época dos Estados Unidos, aí, da Primeira e Segunda Guerra, essas pessoas eram todas religiosas. Eram todas religiosas. Por que que elas se matavam? Se elas têm fé, se elas acreditam em algo. Por que que uma mata a outra? Se a cultura religiosa deveria ser respeitada. E não é. Porque se fosse respeitada, ninguém tinha jogado uma bomba lá no Japão, que foi uma pessoa religiosa. Não teria jogado. O amor daquela pessoa não permitiria isso. Certo? Então fica aí a ideia de que cada um deveria respeitar os seus ensinamentos. Principalmente quando o grupo religioso, ele deveria ajudar a sociedade. Certo? Ajudar ali a comunidade com a sua cultura religiosa. É o que não acontece com as Testemunhas de Jeová. Por que não acontece? Não acontece, caramba, não acontece. Certo? Porque eles são muito parciais, são muito antissociais. Vocês não vão ver eles fazendo obras de caridade, vocês não fazem. Eles primeiro só ajudam o grupo religioso deles. E depois que eles pensam em fazer alguma coisa, se sobrar tempo ou energia. Então, o negócio é vocês ficar na sua, respeitar o seu grupo religioso, respeitar o grupo religioso dos outros. É o que não acontece, é o que não acontece. Porque eles falam, mas essa pregação está na Bíblia, essa maneira de ensinar do tempo dos primitivos. Meu, se está ou não, o seu amor, o seu senso de compreensão deveria vir em primeiro lugar.